Bom dia, paz do Senhor nessa manhã, que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família e que possamos estar aqui reunidos mais uma terça-feira para falar sobre a palavra do Senhor. Então seja bem-vindo, bem-vinda nesse momento de oração e que Deus conduza de uma forma maravilhosa essa manhã para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e entregar esse momento ao Senhor. Senhor meu Deus, oh meu Pai amado, glorificado, em nome do Senhor Jesus nós nos colocamos diante de Ti para receber mais do Senhor. Queremos mais, Pai, sabemos que não somos merecedores da Tua graça, da Sua misericórdia, do Teu amor, mas nós sabemos que o Senhor deseja nos amar, que o propósito do Senhor é nos reconectar com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos instrumentaliza nessa manhã, Pai. Fale mesmo aos nossos corações. Eu sinto que essa palavra é algo que vem do coração do Senhor. O Senhor me incomodou tanto para falar isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, me capacite para que o Espírito Santo possa me usar como instrumento do Teu nome, Pai, instrumento da Tua vontade. Faça a Sua vontade no nosso meio, traga o discernimento que nós precisamos para romper nessa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, trabalhe mesmo o íntimo de cada pessoa que esteja aqui ouvindo essa live ao vivo ou gravada, mas que a unção do Espírito Santo toque o coração de cada uma dessas pessoas que estão no contato da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje eu tô um pouquinho fanha, porque eu tô com um pouco de dor de garganta ainda. Então vocês não reparem a voz se alguma hora falhar aqui. Amém? Mas Deus tem algo para ser derramado nessa manhã, algo para ser derramado de uma forma muito linda. Eu confesso que essa noite eu praticamente não dormi, pensando na palavra, e os versículos iam vindo na minha cabeça de uma forma assim tão forte, como se eu tivesse ministrado essa palavra ao longo da noite toda. E Deus me trouxe uma revelação na semana passada sobre o que falar nessa manhã, e é sobre obediência. Embora o tema da live seja, filhos transformados para transformar, a base da mensagem hoje é sobre obediência, sobre como nós, filhos, precisamos ter um coração dedicado ao Senhor em obediência. E a obediência não é uma coisa fácil para nós, não é. Ainda mais para aqueles que não aprenderam a ser obedientes. E aí já fica um toque para você que é pai e mãe. Ensine seus filhos a serem obedientes. Seja autoridade na sua casa para que os seus filhos tenham a quem obedecer. Porque quando nós aprendemos a obedecer os nossos pais, nós temos mais facilidades de enxergar quem o nosso Pai Celeste é e obedecê-lo também com o coração aberto e alegre e humilde para isso. Mas a obediência para nós muitas vezes não é fácil, porque obedecer implica em a gente abrir mão de muitas coisas que nós queremos fazer como filhos mimados e não está no nosso alcance, não nos convém fazer. Então é renunciar a nós, a nossa vontade, para se submeter à vontade do nosso Pai. E muitas vezes isso não é fácil. Por mais que às vezes a gente fale assim, eu busco obedecer ao Senhor, eu busco um caminho de ordenança aí, muitas vezes nós escorregamos. Mas uma vez eu ouvi uma palavra que fez muito sentido para mim e eu quero deixar já no início da live para você. A dor da obediência, ela existe, porque eu preciso renunciar àquilo que eu quero, eu preciso renunciar a tantas coisas que acontecem ao meu redor para obedecer, para seguir um caminho de ordenança. E isso dói. Dói abrir mão, às vezes, de prazeres, abrir mão de caminhos, abrir mão de tempo, de sonhos para obedecer. Vontades, anseios para obedecer. Obedecer a esse ser supremo que é Deus, que sabe o melhor para nós. Mas ainda que nós saibamos que Ele sabe o melhor para nós, muitas das vezes nós nos apegamos aos nossos desejos. Então a dor da obediência, ela é real.
ela é real para todos nós, talvez uns mais, outros menos. Mas a dor da desobediência, ela é muito maior do que a dor da obediência. Obedecer dói, por todos esses motivos e ainda outros que eu falei aqui. Mas desobedecer dói muito mais, porque as consequências da desobediência, ela vem de uma forma avassaladora. Então, obedecer é um sinal de humildade, de sabedoria, de submissão. É um sinal de que Deus está sendo mesmo Senhor da nossa vida. E a desobediência, ela vai doer muito mais, porque ela tem implicações de desagradar ao Senhor e implicações de consequências na nossa vida que nós temos que bancar. Não porque Deus é mau, mas porque Deus é justo. E a semente plantada, ela vai ser colhida. Então depende muito de quais sementes nós estamos plantando. Bom, dito isso, eu venho para a mensagem dessa live. Deus me deu essa mensagem de uma forma muito diferente. Muitas vezes eu compartilho aqui, né, como Deus traz essas palavras. Mas ontem eu estava num momento de oração, num grupo de oração aqui, e eu comecei a sentir um incômodo no coração e comecei a procurar. Era como se eu estivesse vasculhando a minha Bíblia e eu não sabia exatamente o que eu queria encontrar. Mas de repente Deus me trouxe aquilo que Ele queria que eu encontrasse. Duas palavras que para mim foram como espelho. Uma palavra falando sobre Jesus em Hebreus e outra palavra de um salmista lá no livro de Salmos, que é como se fosse a minha voz falando, a sua voz, a nossa voz, né? A voz dos homens. Mas numa mesma perspectiva. Jesus como exemplo e nós como busca. E eu quero compartilhar isso com você nessa manhã. Hebreus 5, 7 fala sobre Jesus. Paulo ali falando sobre Jesus. Deixa eu só confirmar se é Paulo mesmo. Autor desconhecido. Ainda bem que eu fui confirmar. Olha como é que o Espírito Santo nos incomoda, né? Não nos deixe falar mentiras. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Hebreus 5. O autor fala assim: durante os seus dias na vida, na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse texto, embora seja curto, é muito, muito, muito significativo. Eu vou ler de novo, mas parando em alguns pontos para trazer mais discernimento para nós nessa manhã. Durante os seus dias de vida na terra, ou seja, Jesus viveu aqui como homem encarnado, mas ele tinha ainda sua porção divina. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas àquele que podia salvar da morte. Ou seja, enquanto Jesus estava aqui vivendo como homem, ele chorou, ele suplicou, ele orou, pedindo socorro a Deus. Jesus viveu como homem aqui e viveu todo tipo de emoção que nós vivemos. Jesus sentiu na pele o que é ser homem. E ele se voltou a Deus em oração e súplica, pedindo que Deus o salvasse da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. E aqui já entra um princípio do Senhor. Aqueles que submetem à vontade do Senhor, aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, são ouvidos diante de Deus. Jesus é o nosso único intercessor. Não creia coisas diferentes, porque isso está na Bíblia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o único caminho que leva ao Pai. Ele é o único intercessor entre nós e Deus. E ele foi ouvido por Deus, mas ainda assim
não foi salvo de todo o sofrimento que ele precisou passar. Ele foi salvo sim da morte porque nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E hoje ele está na glória, com o corpo completamente glorificado. Mas a gente tem aqui a continuação do texto. Embora sendo filho... Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo tudo que sofreu. Jesus era perfeito. Como Jesus, né? Como Deus, perfeito. Vocês concordam? Mas olha o que fala aqui no versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus nos mostra na sua trajetória que ele, como homem, ele precisou aprender a obedecer diante de tudo aquilo que ele sofreu. Ou seja, nós não vamos ser diferentes de Jesus. Nós, criados à imagem e semelhança do nosso Pai, e tendo Jesus como nosso exemplo, porque a palavra nos diz que a vontade de Deus é que cada vez mais nós passemos por um processo de santificação, para que cada vez mais a gente se pareça mais com Jesus. Então, da mesma forma como Jesus aprendeu a obedecer, nós precisamos aprender a obedecer. Da mesma forma como Jesus orou e suplicou o socorro a Deus, nós precisamos ter essa postura. Ainda que a vida nos apresente muitos sofrimentos e muitas dores, Jesus nos mostra que ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ou seja, todo o sofrimento que nós passamos é para a nossa edificação. Deus, ele permite que nós passemos por desertos, por momentos de aflição, por momentos de dor, por muitas coisas, porque ele tem um propósito para cada um de nós. E se nós formos capazes de continuar a obedecer e adorá-lo, mesmo quando estamos nesse momento de duras dores, de circunstâncias adversas, nós estaremos sendo aperfeiçoados diante do Senhor. E fala, e uma vez aperfeiçoado. Mas você pode me falar, Ana, mas Deus não é perfeito? Sim, Deus é perfeito, Jesus é perfeito. Mas como homem aqui na terra, ele era Deus e era homem. E lá em Lucas vai falar que Jesus cresceu em graça, estatura e conhecimento de Deus. Ou seja, Jesus como homem, como humano, ele teve que aprender. Ele foi educado por Maria e José, ele foi crescendo em sabedoria, ele se dedicou a estudar a palavra, ele ia às sinagogas frequentemente e com constância. Então ele ia ao templo de Deus para aprender, para ler a palavra, para ouvir a palavra, para falar a palavra. Ele foi sendo aperfeiçoado, assim como nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas se nós não estivermos com o coração disposto, disponível a aprender, a obedecer, a buscar, a submeter, muita pouca coisa o Espírito Santo vai ter autonomia para fazer em nós. Porque Deus, ele não quer um amor imposto. Ele quer um amor conquistado, desenvolvido, em intimidade, em graça, em poder, em oração, em comunhão com o Senhor. Então nós vemos aqui que Jesus sofreu muitas coisas, que Jesus teve emoções, que Jesus teve provações. O próprio Espírito Santo, assim que Jesus é batizado por João Batista, leva Jesus ao deserto para ser provado pelo diabo. Vocês têm uma ideia disso? O próprio Deus manda o Espírito Santo levar Jesus ao deserto para ser provado, porque ele, enquanto homem, precisava viver dilemas que nós vivemos, para nos dar o exemplo daquilo que Deus faz como homem, quando nós também sofremos aquilo que Deus sofreu aqui enquanto Jesus. Então nós precisamos aprender que esse caminho de obediência é um caminho duro, não é um caminho fácil.
Não foi fácil para Jesus. Ele teve que aprender a obedecer diante de tudo aquilo que ele sofreu. Então, falando no versículo 8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Embora sendo Deus, como homem, ele teve que aprender a obedecer, mesmo diante de tanto sofrimento. E Jesus passou por tudo isso com uma pequena e grande diferença diante de nós. Ele passou por todo o sofrimento, por toda a prova, por toda a provação, por todo o aperfeiçoamento, sem nenhum pecado. Essa é a grande diferença de Jesus e nós. Nós, diante das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos desertos, nós muitas vezes deixamos de adorar a Deus, deixamos de obedecer a Deus, deixamos de ouvir a voz do Senhor. Mas Jesus não. Jesus passou sem pecado. E nos ensina a forma de sermos aperfeiçoados por meio do exemplo que ele nos deixa. Mas eu disse que tinham 2 textos que Deus me revelou. E o outro texto está em Salmos. Deixa eu abrir aqui. É o Salmo 51. Um salmo lindo, mas eu vou ler parte desse texto aqui para você. O primeiro, então, a gente vê a perspectiva de Jesus, né? Como Jesus passou pelas tribulações, como Jesus passou e aprendeu a obedecer, como Jesus foi aperfeiçoado, cresceu em graça, estatura e conhecimento da palavra. Mas no Salmo é como se eu e você estivéssemos suplicando, assim como Jesus suplicou, pelo socorro divino. Fala assim, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um coração estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito, o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Olha só que lindo. Quando a gente tem no texto de Hebreus, e eu vou começar a fazer um paralelo aqui bem rapidinho. No versículo 9, quando está falando de Jesus, fala assim, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E quando a gente pega aqui no Salmo, fala, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Da mesma forma como Jesus, aperfeiçoado, se tornou fonte de salvação, de acesso à salvação para todos nós, Deus nessa manhã nos chama a sermos fonte de transformação para todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Para todas as pessoas que Deus usa para se aproximar de nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. As nossas dores, elas muitas das vezes que nós passamos por dores, provações, situações, são para que, por meio daquela situação, a gente possa aprender e ser aperfeiçoado por Deus. Mas não apenas em benefício próprio, mas para que nós possamos transbordar canal de bênção na vida de outras pessoas. Semana passada, eu atendi uma pessoa, uma mentoranda, e é uma mulher muito maravilhosa, e ela começou a compartilhar comigo a história dela. E eu atendo muitas mulheres, né? Ao longo da semana são muitas pessoas com as quais eu converso, ajudo a ter discernimento, a encontrar caminho, a encontrar luz. Mas essa em específico me tocou muito, porque do começo ao fim da nossa história, todas as histórias e situações que ela compartilhou comigo, eu tinha vivido uma situação semelhante. E eu tinha uma palavra abençoada por Deus para dar para ela. E a nossa conversa foi tão profunda que na hora que a gente acabou, falei, Senhor, eu te agradeço, porque agora eu entendo que tudo que eu passei tem um sentido para ser um canal de bênção na vida de outras mulheres que estão passando por dores semelhantes. Não que a gente passe pelos mesmos desertos, mas são desertos semelhantes. Então, quando o salmista fala que devolve-me a alegria da sua salvação
e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Muitas vezes nós, diante de circunstâncias difíceis, de situações difíceis, nós perdemos a alegria. Nós perdemos alegria e esperança. Nós deixamos de agradecer e de louvar ao Senhor. Eu recebi uma foto, os meus filhos estão em Sete Lagoas, né, com minha sogra, e o Gabriel tá na fazenda com ela, e ela me mandou uma foto dele vibrando, assim, ele tá com a mãozinha pro alto, e coisa mais linda. E eu falei, gente, que alegria genuína tem uma criança. Mas diante da vida adulta, muitas vezes nós perdemos essa alegria. Nós perdemos diante de tantas situações, de tantos sofrimentos, mas nós não podemos esquecer que Jesus se manteve alegre, ativo. Tem uma série que chama The Chosen. Se você não assistiu ainda, sugiro assistir. Tem na Netflix e tem no próprio aplicativo da série. É só jogar no Google, né? Série sobre Jesus, The Chosen, em inglês. E lá mostra essa versão de Jesus alegre, contemplando as maravilhas que o Senhor faz, os milagres, dando risada com os discípulos. Nós não podemos esquecer que a alegria faz parte da contemplação divina. A alegria faz parte da energização da nossa alma, do nosso espírito. E quando o salmista fala, devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ou seja, a bênção que Deus derrama na minha vida, ela não é só para mim, é para que ela também seja derramada na vida de outras pessoas que vão cruzar o meu caminho. Afinal de contas, muitas pessoas se apresentam diante de Deus com uma motivação egoísta. É uma fé egoísta, uma fé que está inclinada apenas a pedir em benefício próprio, ou pela própria família, quiçá pelos próprios amigos. Mas é uma fé muitas vezes egoísta, que quer para si. Mas o que Deus está chamando nessa manhã, que você ore, suplique sim, peça socorro a Ele, peça graça, peça instrumentalização para tudo que você está passando. Mas que essa fé não esteja centrada apenas em você, mas que você não perca de vista o corpo de Cristo. Nós somos chamados para viver o corpo de Cristo. Igreja na terra, uns ajudando os outros. Eu não falo de igreja aqui como estrutura, como construção. Eu falo como convivência, como relacionamento. Deus está nos chamando nessa manhã para que a gente tenha e peça a Ele um espírito estável. Um espírito estável que nos faça ir ao Senhor com intenção e intencionalidade, mas também com permanência. De nada adianta num dia eu clamar ao Senhor tipo 80%, no outro 0%, no outro menos 10%. Deus quer que a gente o busque de todo o coração todos os dias. Jesus fez isso. Ele esteve em oração e súplica diária. Quantos exemplos nós temos no Novo Testamento? Os evangelistas, né? Marcos, Mateus, Lucas, João, falando, e Jesus orou, e Jesus se retirou, e Jesus foi orar ao Pai. Antes de escolher os 12 discípulos, Jesus passou uma noite inteira no monte, orando a Deus, pedindo sabedoria e direção. Que Deus nessa manhã coloque em nós um espírito estável, um coração alegre, humilde, que Ele nos faça aprender a obedecer, independente da circunstância. Que Ele nos ajude a bancar a dor da obediência, para que a gente não viva a dor da desobediência, que é muito maior e muito mais severa. Nós temos a opção de aprender com amor ou aprender pela dor. Isso faz parte da lei da semeadura e da colheita. Então, que a gente, nessa manhã, tenha uma semente plantada no nosso coração. Que todas as dores que Jesus sofreu vieram para aperfeiçoá-lo enquanto homem. Assim como todas as provas, situações, circunstâncias vão ser usadas para nos aperfeiçoar enquanto homens e também para nos fazer canal de bênção na vida de outros transgressores. Assim como Jesus se tornou um canal de salvação
Nós não temos poder de salvar alguém, mas nós temos sim o poder, pelo Espírito Santo em nós, de apresentarmos Jesus para as pessoas. A minha missão de levar a palavra do Senhor não é diferente da sua. Nós somos chamados para ser luz do mundo, em meio a tantas trevas. É ser luz dentro da sua casa, é ser luz no seu trabalho, é ser luz no seu casamento, na sua família, nos seus amigos. Eu aprendi uma coisa com uma pessoa muito linda. Para os de fora, a gente prega sobre Jesus. Para os de dentro, a gente não precisa pregar, a gente só precisa viver Jesus. E vivendo Jesus, a nossa vida será um testemunho vivo daquilo que Jesus faz. E as pessoas serão atraídas pela luz de Deus que eles veem em nós. Então, que nessa manhã, eu não sei qual é a circunstância que você está enfrentando, eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando, mas eu gostaria muito que você lesse esses 2 textos. Hebreus 5, de 7 a 9, e Salmos, de 10 a 13. Salmo 51, de 10 a 13. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, assim como tem falado no meu. E para terminar, eu quero deixar o Salmo 19 para você. A partir do versículo 7, fala assim: a lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor, ou seja, os feitos do Senhor falados e proclamados, são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Ou seja, nenhum mandamento do Senhor é para nos deixar cego, muito pelo contrário, é para trazer clareza, direcionamento e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Ou seja, aquilo que Deus nos ordena fazer, não tem injustiça nisso. Ainda que muitas vezes a gente olha e fala assim, não é justo eu fazer isso, não é justo eu perdoar o meu irmão sendo com tudo que ele fez. Mas Deus nos manda perdoar porque nele há justiça. A nossa ótica de justiça é distorcida. São mais desejáveis do que o ouro puro. São mais doces do que o mel, do que gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, e há grande recompensa em obedecer-lhes. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente vai ter discernimento para obedecer à vontade do Senhor. Mais eu vou ter, não é que quem se aproxima de Deus não erra, mas recentemente eu escutei uma coisa muito linda. Quem se aproxima de Deus e se mantém permanente em Deus, não é aquela pessoa que não erra ou nunca mais erra, não. Mas a nossa tendência é errar menos e se lavar mais. Ou seja, a tendência é que a gente pare antes e pense um pouco mais, tenha mais discernimento para agir. E, identificando um erro, a gente corre e pede perdão ao Senhor. A gente corre e pede porque o Espírito Santo nos incomoda de tal forma que você não consegue viver sem pedir perdão. Então que nessa manhã Deus coloque em mim e em você um coração estável, um espírito estável, que busque o Senhor dia após dia com estabilidade, com constância. Que Ele coloque em nós o coração alegre, mesmo diante de tantas circunstâncias e adversidades. Que a gente tenha discernimento para entender que todas as lutas e provações que nós passamos hoje são para nos aperfeiçoar. E que esse aperfeiçoamento vai ser usado em nosso benefício, mas também no benefício das outras pessoas que cruzam o nosso caminho. Que Deus tem um propósito para mim e para você de sermos edificadores do reino dele aqui na terra. De sermos canal de bênção e acesso à salvação para conhecer a palavra de Jesus para outras pessoas. Que Deus, como homem, como Jesus, sofreu aflições, mas ele venceu o mundo. E ele esteve o tempo todo buscando a comunhão com Deus. Ele passou aqui, ao contrário de nós, sem nenhum pecado.
mas Ele sabe da nossa natureza falha e está disponível, disposto para estender as mãos dele para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos ter um coração disposto e humilde o suficiente para obedecê-lo. Obedecê-lo naquilo que ele nos manda, naquilo que ele nos ordena, naquilo que ele sabe que é melhor para nós. Ainda que a gente não entenda muitas das coisas que a gente passa. Lá na frente, como aconteceu nessa conversa que eu tive com essa mulher nessa última semana, lá na frente a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Há propósito nas provações, nos desertos, nas circunstâncias. Há propósito em tudo que a gente passa. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Pai, como é linda a sua palavra. Como nós aprendemos com o Senhor mais e mais, Pai. Como é lindo saber que o Senhor importa com os nossos sofrimentos. Saber que o Senhor escuta as nossas súplicas. Coloque em nós mesmo, Pai, um coração estável, emoções estáveis, Pai. Que nós possamos nos livrar de altos e baixos emocionais, de altos e baixos na vida. Se nós estamos tendo dificuldade de entender os teus preceitos, as tuas ordenâncias, os teus processos, que o Senhor possa trazer esse discernimento ao nosso coração. Pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós nos comportamos como filhos mimados, ingratos, que nós deixamos de agradecer, de te adorar, quando passamos por desertos ou não, que muitas vezes nós deixamos de agradecer e adorá-lo, mesmo quando estamos em períodos de bonança e em períodos abundantes. Nos perdoe, Pai. Coloque em nós um coração como o de Jesus, que suplicou pelo socorro do Senhor, mas também esteve ao seu lado, buscando a tua presença em todos os momentos. Coloque em nós, Pai, faz em nós um processo como aconteceu com Jesus ali, com 12 anos, crescendo em graça, estatura e conhecimento da tua palavra. Ele cresceu em graça, ele cresceu em espírito, ele cresceu em estatura e cresceu em corpo. E ele cresceu em conhecimento da tua palavra, a alma dele foi alimentada com a tua palavra, Pai. Nós queremos viver isso. E nos use mesmo como canal de bênção na vida das outras pessoas. Os planos do Senhor são muito maiores e melhores do que os nossos. Nós queremos viver os teus planos, Pai. Coloque em nós um coração disposto a obedecer, a conhecer a tua palavra mais e mais, porque é a tua palavra que abre os nossos olhos, que traz a revelação daquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Muitas pessoas estão com tantas dúvidas, e são tantas as dúvidas que podem ser resolvidas diretamente na tua palavra. Coloque em nós, Pai, mesmo um espírito sedento pela tua verdade. Sua palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós não queremos sofrer e morrer por falta de conhecimento da tua verdade, Pai. Então nos instrumentalize mesmo a conhecer mais de ti. Coloque em nós uma motivação alinhada com os teus propósitos, não uma motivação de fé egoísta, mas uma fé que seja transformadora para nós e para as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser a imagem e semelhança de Cristo, sendo canal de bênção na vida das outras pessoas, vencendo com fé e coragem as circunstâncias, as provações, submetendo aos processos de aperfeiçoamento, de provação, de lapidação do Senhor, moldados e mudados para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Espero de coração que essa palavra tenha sido como flecha no seu coração, assim como foi no meu. Um coração disposto a obedecer e que a gente saia desse lugar de filhos mimados para filhos dispostos, disponíveis, para filhos amados, queridos. Que a gente busque o Senhor
e clame a Ele pela alegria, pela humildade, por esse espírito estável. É o que eu desejo para a minha vida e desejo para a sua também. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe muito e a gente se vê, se Deus quiser, na próxima semana. Espero estar com uma voz melhor, com a garganta renovada, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Beijão!